Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Com você pra frente. Olá, boa noite. Boa noite. Presidente do STF, Carmen Lúcia, decide criar grupo para ajudar o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Michel Temer nega acordão com Lula e Fernando Henrique contra a Lava Jato e afirma que alguns dos ministros citados nas delações do Odebrecht podem deixar voluntariamente o governo. Emília Odebrecht diz que mandou parar o pagamento de propinas quando o filho Marcelo foi preso. Mas, segundo o patriarca da família, os pedidos continuaram. Marcelo Odebrecht pressionou Dilma sobre doações irregulares. Segundo delação do ex-executivo João Nogueira, Marcelo queria que a ex-presidente soubesse que ele tinha documentos sobre Caixa 2 da campanha dela. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu desta segunda. Quando falamos na busca de uma vida harmoniosa, é normal a gente lembrar dos orientais e de sua sabedoria. Você vai conhecer duas técnicas japonesas que promovem o equilíbrio do corpo. Eu também bato um papo com MV Bill, esse cara que é rapper, escritor, ator, cineasta, um verdadeiro multitalento. E claro que ele também solta a voz no nosso musical. A superação me emociona, mas a apatia dos irmãos me decepciona. Vivemos na democracia que não funciona, condição social que aprisiona. Fica comigo para conferir. Todo Seu é nessa segunda, 10h30 da noite. E eu, claro, tô aqui te esperando. Pode vir. Causa e efeito, só dever, sem direito. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, decidiu criar um grupo especializado que vai reforçar a equipe do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. Mais cedo, a OAB havia pedido à ministra a instalação de uma força-tarefa na corte para agilizar a fase de coleta de provas dos processos. O conjunto de ações que apura desvios da Petrobras é de 115 inquéritos e 5 ações penais, tudo sob responsabilidade de Fachin. Segundo a OAB, as denúncias causam apreensão à sociedade brasileira, com possíveis danos à imagem do país no processo de combate à corrupção e de busca de decência na política e na atuação do Estado. E em evento promovido pelo LIDE, o grupo de líderes empresariais fundado pelo prefeito João Dória do PSDB, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que é necessário investir em prevenção para não haver outro mensalão ou petrolão em alguns anos. Alexandre de Moraes discursou para uma plateia de empresários sobre segurança pública e cidadania. Ele será o próximo a votar em uma ação que está no Supremo Tribunal Federal que discute a legalidade do uso e do porte de drogas. Alguém aqui seriamente acha que se descriminalizar tão somente, o crime organizado vai falar obrigado, então agora eu não vou mais realizar tráfico, eu não vou mais matar para ter arma para isso, só vai mudar o nome do crime, vai se chamar contrabando.
Mas o tema que predominou nos debates foi a corrupção revelada nas delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato. Sem citar detalhes, Alexandre de Moraes falou sobre a necessidade de uma reforma política e mudanças nas regras do foro privilegiado. O Brasil é excessivo no foro privilegiado? É. O Brasil é o país que tem o maior número de autoridades com foro privilegiado. Veja, o que adianta nós passarmos do mensalão para o petrolão e daqui a uns anos para outro ão, se nós não atacarmos primeiro os mecanismos de prevenção. Alexandre de Moraes disse que pode recorrer às regras que prevêem a declaração do impedimento se atuar nos julgamentos de políticos com quem trabalhou, como o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Moraes foi secretário municipal da gestão de Kassab na Prefeitura de São Paulo. As questões de impedimento e suspeição, elas são previstas no Código e no Regimento. Se algumas dessas questões, no momento, forem arguídas, eu vou analisar no momento. Emílio Odebrecht disse em depoimento que mandou parar o pagamento de propinas quando o filho Marcelo foi preso, mas, segundo ele, os pedidos continuaram. Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015, 1 ano e 3 meses depois da deflagração da Operação Lava Jato. Aos procuradores, Emílio detalhou as medidas que tomou depois da prisão do filho. Uma delas foi que daí para frente terminou o Caixa 2. Zerava os compromissos que existiam, morrer, desfazer tudo. Não existe mais. Aos procuradores, ele citou ainda a devolução de um terreno que havia sido comprado do publicitário Duda Mendonça como pagamento de uma dívida de Caixa 2 que ele cobrou da Odebrecht logo após a prisão de Marcelo. Emílio não diz qual foi o valor da dívida de Marcelo com Duda Mendonça, mas afirmou que era referente ao pagamento do marqueteiro na campanha de Paulo Scaff em 2014. Naquele ano, o presidente da Fiesp concorreu ao governo de São Paulo pelo PMDB. Eu precisava dar o exemplo na hora que constatou, mesmo assim, eu mandei devolver o terreno. Não, mas o terreno vale mais do que... Não interessa. Devolve o terreno, desmancha, ele é que fica nos devendo. Eu prefiro que ele fique nos devendo um dinheiro que tem a ver com o ativo que a gente devolveu, que vale mais do que o compromisso que tinha com ele, mas eu não quero voltar ao sistema anterior. Já o ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Reis, disse que, mesmo com a prisão de executivos da empreiteira, vários políticos pediram contribuição nas eleições municipais do ano passado. Ele não cita quais políticos pediram dinheiro. E mesmo na eleição de 2016, nós não praticamos nada, absolutamente nada, já com a Lava Jato em curso, já com os nossos executivos presos, já com a consciência de que a Odebrecht estava fazendo uma delação e a imprensa divulgando isso. Mesmo assim, nós fomos buscados por vários políticos para fazer contribuição de campanha de Caixa 2. Duda Mendonça não quis se manifestar sobre as acusações. O marqueteiro fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça. Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, declarou aos procuradores da Lava Jato que alertou a ex-presidente Dilma Rousseff do PT que havia feito doações ilegais para a campanha dela à presidência em 2014. De acordo com o depoimento do empreiteiro, o recado foi dado pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, também do PT, amigo pessoal da ex-presidente. Ele foi uma das pessoas que eu usei para alertar a presidenta da contaminação da campanha. Na conta dela. Inclusive, eu uma vez pedi para ele, inclusive, ele tinha sido acabado de ser eleito governador, aí foi aquela confusão, tá vendo? Aí eu pedi para, ele acabou indo para o nosso escritório lá, falar pelo VoIP, para alertar, o VoIP tinha um telefone, eu disse, ó, avisa, depois eu pedi para João Carlos Nogueira estar com ele diretamente, e na minha ida a Salvador, no final do ano, para o nosso reunião de final de ano, eu parei lá, e aí entreguei para ele aquela planilha onde tinha alguns valores que foram depositados para João Santana, que não necessariamente era do Brasil, mas para ele alertar ela. O ex-executivo do Grupo Odebrecht, Pedro Novis, afirmou em depoimento de delação premiada que repassou mais de 7 milhões de reais para campanhas de José Serra, do PSDB, em contas no exterior.
De acordo com o delator, os repasses eram feitos por meio de um empresário amigo do Tucano. No depoimento aos procuradores da Lava Jato, Pedro Noves disse que tinha relações intensas com o tucano José Serra e que a empresa fez várias contribuições via Caixa 2 ao senador do PSDB. As doações ilegais, segundo Noves, eram feitas em depósitos na Suíça através de um empresário chamado José Amaro Pinto Ramos, que intermediava os depósitos. Foram doados 4,5 milhões de reais em valores históricos, que correspondiam a 1.600.000 euros redondos para a campanha do José Serra ao governo do Estado. Em 2006 era a própria campanha, em 2007 uma nova solicitação que ele fez para quitar dívidas da campanha. E os pagamentos foram realizados entre junho e dezembro de 2006 e entre julho e outubro de 2007. Por meio de depósitos em contas correntes bancárias no exterior, que foram indicadas pelo senhor José Amaro Ramos, essas contas bancárias. Quem é José Amaro? José Amaro Ramos é um empresário, é representação de grandes empresas francesas no Brasil, que tem também uma relação de amizade com o ministro Serra. Segundo Benedito Barbosa Júnior, ex-diretor da Odebrecht, o senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, pediu 6 milhões via Caixa 2. Benedito Júnior disse que foi procurado pelo Tucano em março ou abril de 2014. A conversa teria acontecido no apartamento do senador, que fica na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Em torno de março ou abril de 2014, fui procurado pelo senador Aécio Neves, que me pediu que eu programasse uma ajuda de campanha de forma de Caixa 2 para um grupo de candidatos que faziam parte da base a qual ele liderava. Segundo o delator, teriam sido beneficiados Antônio Anastasia, do PSDB, que se candidatou ao Senado. Ele foi relator do impeachment de Dilma na Casa. Dimas Fabiano Toledo, do PP, que concorreu à Câmara e é eleito deputado federal. Ele é filho de Dimas Toledo, apontado por delatores como intermediário de Aécio em Furnas. E Pimenta da Veiga, que se candidatou ao governo mineiro em 2014 pelo PSDB, mas perdeu a eleição. Eu disse a ele que iria programar os pagamentos, mas que eu não faria pessoalmente. Quem do lado dele coordenaria essa combinação? Ele falou: gostaria que vocês procurassem o Oswaldo Borges, como das outras vezes que a gente fez pagamentos de forma ilícita. O Oswaldo atuava como um tesoureiro operando esse tipo de recurso que viesse de Caixa 2. E eu falei, então o Sérgio Neves, que é o diretor superintendente da Odebrecht em Minas, vai procurar o Oswaldo e combinar os pagamentos. Aécio nega as acusações e diz que pediu apoio a diversos candidatos, sempre nos termos da lei. O delator da Odebrecht diz que a empresa pagou propina para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para o senador Romero Jucá e para o deputado Lúcio Vieira Lima, todos do PMDB. Segundo Carlos Fadigas, ex-executivo do Grupo Odebrecht, os 4 parlamentares foram alguns dos beneficiados com propina de 6 milhões de reais a favor de uma medida provisória sobre o setor do etanol. A MP foi editada no governo Dilma. Ele disse que a negociação com os políticos foi comandada por Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, e pelo ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. E aí agora, portanto, com a medida provisória dentro do Congresso Nacional para ser aprovada, depois da edição dela, houve uma mobilização pela aprovação dessa medida provisória. Ela atendia o interesse de mais de uma empresa do grupo, motivo pelo qual o Marcelo Odebrecht, o Cláudio Melo se envolveram, além de vários outros executivos. Aos procuradores, o delator relatou que, após a aprovação da medida provisória, ele foi procurado por Cláudio Melo para falar sobre o pagamento aos políticos que atuaram em favor da MP. Na sequência disso, o Cláudio procurou a mim e ao Marcelo e relatou a necessidade de liberação de recurso de 6 milhões de reais para parlamentares que tinham atuado na aprovação dessa medida provisória. Romero Jucá era uma dessas pessoas
e que o senador Eunício Oliveira era outra dessas pessoas. Além disso, já agora, recentemente, dentro do processo de colaboração, com a ajuda dos advogados da empresa, eu fui ao sistema Drauzes, né, que é o sistema da área de operações estruturadas, que é um sistema que eu não conhecia à época, mas enfim, fui lá. E conseguimos identificar mais 2 nomes associados à aprovação dessa medida provisória. Lá, junto com o Eunício e com o Romero Jucá, constam também os deputados Lúcio Vieira Lima e o à época deputado, hoje presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em mais uma etapa das delações dos ex-executivos da Odebrecht, o ex-presidente da empreiteira, Benedito Júnior, afirmou ao Ministério Público Federal que a companhia participou de um cartel de empresas para fraudar a concorrência por obras em aeroportos de todo o país. As fraudes, segundo o delator, aconteceram a partir de 2003, primeiro ano do governo Lula do PT. De acordo com Benedito Júnior, o cartel foi organizado pelo então presidente da Infraero, Carlos Wilson, que comandou a empresa entre 2003 e 2006. Wilson morreu em 2009, vítima de um câncer, mas foi senador e deputado federal pelo PT de Pernambuco. No depoimento, Benedito Júnior disse que Carlos Wilson exigia das empresas 3% do valor dos contratos, em forma de doações eleitorais oficiais e via Caixa 2 para o PT e o PTB. Foi uma organização de mercado, havia assumido o governo novo, o governo Lula, e estava se planejando uma modernização dos aeroportos e foi colocada uma pessoa na Infraero politicamente escolhida e ela começou a articular com as grandes empresas como fazer essa licitação. Qual era a pessoa? Era o senador Carlos Wilson. A partir do momento que ele foi escolhido, ele buscou as empresas para dizer: estou aqui representando os interesses do Estado para que haja um ordenamento do mercado, para que essas obras que vão sair estejam acertadas com vocês, com as empresas maiores do mercado. Quais empresas? Andrade, Camargo, Queiroz e Oeste. E a Justiça dos Estados Unidos condenou a Odebrecht a pagar 2 bilhões e 600 milhões de dólares, o equivalente a 8 bilhões de reais em multas em um caso de corrupção. Um braço da Odebrecht, a Braskem, se declarou culpada em um caso de pagamento de suborno. A empreiteira é acusada de pagar 788 milhões de dólares em contratos em 12 países, principalmente na América Latina. O caso foi julgado pela Justiça Americana porque parte do dinheiro da propina foi destinado a bancos de lá. Na decisão, a Justiça determinou que o dinheiro da multa seja destinado aos Estados Unidos, Suíça e Brasil. Segundo as agências de notícias, esta é a pena mais alta da história dos Estados Unidos para um caso estrangeiro de suborno. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente Michel Temer negou acordão com ex-presidentes contra a Lava Jato. Na entrevista, Temer classificou como eventos estarrecedores, desagradáveis e preocupantes as denúncias feitas pelos delatores da Odebrecht, mas negou que estivesse participando de um acordão com ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula para amenizar os efeitos da Lava Jato. Fazer um acordão para acabar com isso é absolutamente inviável. Eu não participo, não promovo e jamais fui questionado ou perguntado a respeito disso. Aliás, hoje, até o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, disse que não tem conversa nenhuma nessa direção, e não tem mesmo. Isso tudo ocorreu porque nós fomos fazer uma visita ao presidente Fernando Henrique num momento, eu e alguns ministros num outro momento, tendo em vista um doloroso acontecimento que envolveu o ex-presidente Lula. E nessa ocasião, ele disse: olha, Temer, nós precisamos conversar, já falei com o Fernando Henrique hoje, mas até quando ele disse isso, ele disse: precisamos conversar sobre a reforma política. Agora, se num dado momento sério, Temer, você passou 24 anos no parlamento, o presidente Fernando Henrique não sei quantos anos, Lula igualmente, vocês não querem trabalhar um pouco na hipótese de uma reforma política? Daí, quem sabe, isto pode ser visto, mas apenas sobre esse tópico, não sobre o que está acontecendo hoje no país, né?
Michel Temer é citado nas delações da Odebrecht. No entanto, ele não será alvo de investigação nesse momento. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Temer tem a imunidade temporária, já que não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao mandato. O PSOL diz que vai pedir ao STF para rever a imunidade e incluir Temer entre os investigados. Na entrevista à Jovem Pan, Temer comentou ainda a situação dos 8 ministros que foram citados nas delações da Odebrecht. O presidente afirmou que alguns deles podem deixar voluntariamente o governo. É muito provável que alguns ministros achem que não possam continuar, fiquem desconfortáveis no cargo e saiam dele. Temer disse que só vai afastar os ministros se houver denúncia formal do Ministério Público. Já o afastamento definitivo só em caso de os citados se tornarem réus. Não vou demitir ou exonerar simplesmente porque alguém falou de outro. Quando houver provas robustas, e a prova robusta mais evidente se dá pela hipótese da denúncia, daí é que eu começo a tomar providência. Com base nas delações da Odebrecht, serão alvo de inquéritos no Supremo os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Integração, Helder Barbalhos, os 3 do PMDB. De Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e das Cidades, Bruno Araújo, ambos do PSDB. Da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, e da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, do PRB. Da cadeia, Eduardo Cunha rebate afirmações feitas pelo presidente Michel Temer. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Na semana passada, Temer admitiu um encontro com o ex-executivo da Odebrecht, do qual Cunha também teria participado, mas negou o pedido de dinheiro para a campanha. Segundo a Folha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados diz no texto que a reunião, que aconteceu em 2010, foi agendada diretamente por Temer. Cunha também afirma que a decisão de abrir o processo de impeachment de Dilma em dezembro de 2015 foi discutida com a então vice-presidente 2 dias antes de ser oficializada. Em entrevista à Band, Temer deu outra versão para os fatos. Ele disse que Cunha o procurou para dizer que, como o PT havia prometido votar a seu favor no processo de cassação que tramitava no Conselho de Ética, o deputado havia decidido engavetar os pedidos de impeachment de Dilma. Mas como o PT voltou atrás, Cunha o teria procurado novamente para dizer que o processo seria aberto. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o discurso de Temer em relação aos citados da delação da Odebrecht. Michel Temer reagiu à devastação provocada pela colaboração da Odebrecht com um par de entrevistas. Nelas, o presidente reiterou que não cogita afastar nenhum dos ministros enrolados no escândalo. Alguns desses ministros frequentam a cozinha do Palácio do Jaburu, onde mora o presidente. A decisão de Temer, com trocadilho, é uma temeridade inútil. O gesto é temeroso porque carboniza a legitimidade do governo, que já é muito baixa. É inútil porque os ministros vão cair cedo ou tarde, pela simples e boa razão de que a situação deles tornou-se insustentável. Temer continua apostando nas reformas econômicas como seu principal balão de oxigênio. Faz muito bem, é o que lhe resta. Mas para que a coisa funcione, quem pede sacrifícios à sociedade precisa pelo menos parecer decente. Ao manter do seu lado auxiliares tóxicos, rezando para que alguns deles tomem a iniciativa de pedir para sair, o presidente acaba correspondendo a todos os que não têm qualquer motivo para confiar nele. A essa altura, usar óculos com lente cor-de-rosa para ter uma melhor visão dos destroços é pura ilusão de ótica. Boa noite. Primeira baixa na gestão Dória. Em vídeo, o prefeito João Dória, do PSDB, anunciou a saída de Soninha Francini, da Secretaria de Assistência Social. Dória afirmou que a pasta vai demandar mais força administrativa e investimento em obras, e isso não se encaixa no espírito da secretária. O secretário adjunto da pasta, Felipe Sabará, vai assumir interinamente. Hoje tivemos uma boa conversa, uma conversa produtiva, altiva, elevada e de muito sentimento. E chegamos a uma conclusão, ambos. A Sônia volta para o Poder Legislativo, ou seja, volta para a Câmara Municipal, ela foi eleita vereadora, você sabe disso, e fará parte do Conselho de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
A família de uma idosa de 78 anos, internada no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, acusa um enfermeiro de espancar a mulher. A idosa de 78 anos estava internada aqui na UTI do Hospital do Servidor Público Municipal, na Aclimação, Zona Sul, porque tinha passado por uma cirurgia vascular e estava se recuperando. Mas agora a dona Tereza Aparecida está com o lado direito do rosto completamente roxo, cheio de hematomas. Ela contou aos filhos que gravaram o depoimento em vídeo pelo celular que sofreu diversas agressões de um enfermeiro na madrugada de domingo. A direção do hospital afastou esse funcionário que trabalha aqui há 27 anos enquanto apura o que aconteceu e classificou o caso como desagradável. Dona Tereza Aparecida permanece internada aqui na UTI do hospital enquanto se recupera da cirurgia e agora também dos hematomas. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que, caso comprovada a agressão, o funcionário poderá ser advertido, suspenso ou até mesmo exonerado. O hospital informou também que está elaborando um relatório para notificar o Conselho Regional de Enfermagem sobre o ocorrido. Ventos úmidos e uma massa de ar frio provocaram frio em São Paulo. A sensação térmica hoje chegou apenas aos 15 graus. Vamos ver a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Apesar da frente fria já se afastar para o oceano, ainda teremos muita nebulosidade e chuviscos em toda a faixa leste do estado, inclusive aqui na capital. Por isso, se agasalhe e não esqueça o guarda-chuva. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 23 graus por aqui. Na quarta-feira o tempo abre, mas continua friozinho, viu? Teremos mínima de 14 e máxima de 24. Já na quinta-feira, esquenta. A máxima prevista é de 27 graus, com muito sol e céu azul. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, gente. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von para você. O Você Bonita tem dicas para tornar sua vida mais saudável. Nesta terça, 11h30 da manhã. Assista agora. Todo seu.